Bom, e já que a gente está falando sobre música, eu quero falar sobre um outro evento musical, assim como no caso do K-pop, que envolve uma bolha também bastante grande, atrai muita gente fanatizada, fãs que são arrastados para esses eventos, e que vai acontecer no próximo dia 2 de junho, Vini. É o festival Lula Livre, que acontece em São Paulo com vários artistas da música brasileira, não é mesmo? É isso aí, é o nosso Fire Festival, né? O Lula Livre, que chega aí a sua terceira edição. No ano passado nós tivemos 2 edições, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo. A do Rio de Janeiro, que foi a primeira, reuniu mais de 80 mil pessoas, e agora artistas, militantes, ativistas organizam aí esta terceira edição, que será realizada no dia 2 de junho na Praça da República a partir das 2 horas da tarde. São 35 atrações musicais, as principais, entre elas Zé Cabaleiro, Taíde, Rael, Otto, Arnaldo Antunes, Emicida, Dead Fish e Criolo. E tem também algumas outras atrações, a gente pode até passar um vídeo aqui de divulgação desses artistas que se apresentarão. Já tem aí na página deles pelas redes sociais, né, a página do evento Lula Livre, mais de 10 mil pessoas confirmadas. E a convocação feita por essas redes sociais, Carlos Aros, afirma que a prisão política de Lula simboliza a onda de retrocessos no país, onde o trabalho não tem mais regulação, o salário mínimo virou lenda e a única liberdade que existe é o aumento da nossa exploração. Também tem um abaixo-assinado circulando, já também com mais de 10 mil assinaturas, reforçando essa convocação, e um manifesto, né? Um manifesto detalhando aí quantos dias, horas, minutos e segundos o Lula está preso. E segundo eles, segundo esse comunicado, este manifesto, Caio Coppola, isso tem muito a ver, esses dias, minutos, horas e segundos que o Lula está preso, com os problemas atuais que nós vivemos diariamente, né? Porque Lula é vítima de um processo forjado, de uma condenação sem provas. Eles falam também que um país que desrespeita os vizinhos latinos e lambe as botas dos Estados Unidos, onde o presidente celebra a ditadura militar e incentiva a perseguição de professores, enquanto escolas e universidades não recebem investimento digno. O manifesto, Carlos Aros, ele é assinado por algumas personalidades também. Quais? Dentre elas, Leonardo Boff, Marieta Severo, Martinho da Vila, Arnaldo Antunes, Leci Brandão, José de Abreu, Gilberto Gil, Chico Buarque, Camila Pitanga, Erson Capri e Osmar Prado. Ou seja, Caio Coppola, quase o Projaquistão inteiro, em peso, aí assinando este manifesto, que você também... José de Abreu não é mais presidente, né? José de Abreu não, renunciou, né? E para você também, se você quiser, você pode doar, né, para dar mais viabilidade a este... é tipo Crença e Esperança. Tem um financiamento lá, onde você pode doar de R$20 até R$1.000 para você já doou, Vini? este evento. Eu até agora, infelizmente, não vou poder participar. Mas sabe quem já doou? Quem? Tenho certeza, e já garantiu um lugar lá colado na grade, assim, no palco. Sim. Caio Coppola. Sim. Assim, né? Porque esses eventos aí, né, de socialista de iPhone, costuma ter pista premium, né? É o Lulapalooza. É o Lulapalooza. Aliás, é muito bonita, né? Foi uma brincadeira do tiozão Games aqui do Twitter, tá? Não vou me apossar da piada, tiozão. A iconografia é incrível, né? A parte estética. Você vê, você tem a mão do Lula, né, com os 4 dedos, adaptada como se fosse uma pomba, né, simbolizando aí a liberdade. O pombo também simboliza o rato com asas. Eu vou resistir à tentação de esculachar esses artistas, porque muitos deles são simplesmente idiotas úteis, né, da cleptocracia petista. Não significa em absoluto que sejam mau caráter. Aqui, essa hashtag, eu queria levar essa discussão pro plano das ideias mesmo, essa hashtag Lula Livre, né? O que ela significa? Para mim, ela sintetiza uma ideia, assim, ou melhor, né, uma fantasia, ou melhor ainda, uma narrativa. E qual que é essa narrativa? É a teoria conspiratória de que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, se trata de perseguição política. Então você tem a situação jurídica, né, na qual nós temos que Lula é um político preso, e você tem a narrativa construída que fala que Lula é um preso político.
O senador americano Daniel Patrick Moynihan, ele tinha uma máxima esclarecedora sobre esse assunto. Abre aspas. Todos têm direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Né? E basta uma análise superficial, Carlos Aros, do processo judicial para desconstruir Lula livre. Eu queria destacar alguns pontos aqui bem rápido. Em primeiro lugar, a Lava Jato. O Lula foi investigado e processado no âmbito da Operação Lava Jato, que só na primeira instância condenou 139 réus. Outros, entre eles políticos de diversos partidos. Então o Lula é só mais um entre muitos corruptos, não é nada pessoal. Segundo ponto, a condenação em primeira instância. O Sérgio Moro, que era juiz natural concursado, certo? Ele profere a sua sentença condenatória em julho de 2017. À época, você vai lembrar bem, a candidatura do Jair Bolsonaro era motivo de deboche na mídia e no mundo político, e não havia nenhuma relação entre Moro e Bolsonaro naquela ocasião. Terceiro ponto, a condenação em segunda instância. Os desembargadores do TRF4, eles aumentaram as penas combinadas pelo juiz Sérgio Moro. E, posteriormente, o STJ e o Tribunal Recursal, ele confirmou essa condenação, atenuando a pena para os tais 8 anos e 10 meses. Ou seja, só 7 meses de diferença em relação à pena original sentenciada pelo Moro. O quarto ponto, os habeas corpus. Tanto o STJ, Superior Tribunal de Justiça, quanto o STF, Supremo Tribunal Federal, rejeitaram os habeas corpus impetrados pela defesa do Lula. Então, ambos os tribunais, o recursal e o constitucional, verificaram a legalidade do processo e da sentença. Quinto ponto, falar dos julgadores. Ao longo de 2 anos, o Lula teve o privilégio, e é isso mesmo, o privilégio de ser julgado por 20 magistrados. O Moro, os 3 desembargadores do TRF4, os 5 ministros do STJ e os 11 ministros do STF, sendo que e todos eles fazendo amplo exame das provas colhidas e apresentadas pelo Ministério Público. Só no STF, que é o órgão máximo da justiça brasileira, para o qual não se exige, inclusive, concurso público, 8 dos 11 ministros foram indicados por Lula ou por Dilma, incluindo um ex-advogado do PT, que atualmente é presidente desse tribunal. Né? Então, portanto, falar em perseguição política, no caso do Lula, é negar a própria justiça e abstrair a realidade. Que conspiração é essa que envolve 20 magistrados, 3 tribunais e antigos aliados do lulopetismo, que inclusive devem a sua consagração profissional aos governos do PT? Então, a conclusão é muito simples. O Lula, como preso político, não é apenas improvável, é impossível. A realidade, ela se impõe, chega a ser constrangedor argumentar contra ela. Então, como que a gente explica esse fenômeno, porque é um fenômeno, da hashtag Lula Livre? E a minha teoria é a seguinte: nós vivemos no mundo da pós-verdade. Então, a reação emocional, ela prevalece sobre a análise racional. As emoções, elas influenciam muito mais do que os fatos. E Lula livre, ele mexe com a emoção, ele mexe com a ilusão de muita gente, né? Você associar isso ainda ao fenômeno do viés de confirmação, que é aquela tendência natural de você formar a sua opinião só com aquelas informações que só vão reforçar a sua crença pré-estabelecida, aí você já tem essa tempestade perfeita que explica essa insanidade, esse movimento que é quase um culto de Lula livre. Então eu faço aqui um apelo ao internauta, né, o ouvinte, mas especialmente o internauta, para que compartilhe esse vídeo com essa breve explicação para um amigo esquerdista, e peça simplesmente para ele contra-argumentar com base em fatos, de forma respeitosa. Lula livre mostra a força de uma narrativa, Carlos Aros, a força da fantasia, a supremacia do emocional sobre o racional. Mas, em última análise, Lula livre é um testemunho do poder da mentira. Olha o poder da mentira. É por isso que eu sempre falo sobre o Lula, não apenas porque quem desconhece a história está condenado a repeti-la, mas também porque uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E eu sou um patriota, eu não quero que essa mentira prospere. Lula livre é uma mentira. Dia 26, agora, dia 26 de maio, eu estarei na Paulista em nome da verdade. O Brasil precisa de reformas estruturantes, reformas já. Inclusive a Jovem Pan vai fazer uma cobertura especial no domingo, se não me engano, entre 2 e 6 da tarde dessas manifestações. Participarei também dessa cobertura e o ponto é o seguinte: aqui é a realidade que se impõe. A gente precisa reformar a Previdência, a gente precisa reformar nosso Código Penal, a gente precisa de uma reforma administrativa. Então, esse jogo aí entre razão e emoção, na qual a emoção está ganhando espaço demais, a gente tem que retomar a racionalidade no processo político.